Sempre que eu saía de férias, todo final de férias, a gente passava pelo menos uns 3 dias no Rio ali e curtia a praia, porque minha esposa é muito fã do Rio de Janeiro, eu também, né? E de repente, tomara que o ano que vem a gente retome dada a correria até das férias, a gente não conseguiu estar nesses últimos 3 anos. Mas eu agradeço de coração a todos vocês pela receptividade mais uma vez, segunda vez que eu venho aqui, né? Esteve na igreja do colégio, e eu agradeço de coração. Peço que vocês orem pela Novo Tempo, pelo ministério da Novo Tempo, por essa nova etapa que eu vou assumir a partir de segunda-feira, que alguns já ouviram, outros não, que eu já falei, para quem não sabe, assumir o programa Lugar de Paz a partir de segunda-feira. Por enquanto, até abril, já tem programas gravados do Missão 360, então você vai ter que me aguentar nos 2 programas até o final de março. Daí a partir de abril vai ter um novo apresentador do programa Missão 360, que é quem conhece a Novo Tempo, sabe por nome, esse apresentador é o Thiago Chapolin. Não sei quantos conhecem, é de Conexão Jovem, ele vai apresentar o Missão 360. Mas orem para que dê tudo certo e que Deus conduza a Novo Tempo, como tem conduzido, tá? Eu fiz uma pergunta para vocês, numa das nossas conversas aqui, qual o seu personagem preferido? Eu tinha pelo menos mais uns 4 personagens para falar para vocês em algum momento, mas eu resolvi repartir com vocês. No meu coração surgiu isso, dado até alguns pedidos aí, umas 3 pessoas que eu quero falar, pastor, prega sobre esse personagem. Eu sei que você já falou uma vez aqui, mas muita gente não ouviu e tal. E eu resolvi contar a mesma história e repartir sobre um personagem que foi eleito por Deus e é o meu personagem preferido do meu coração, da Bíblia. E eu sei que é de muita gente aqui também. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis 37. Então você sabe que não é Paulo, nem Pedro, nem um dos discípulos, apóstolos, né? É um personagem do Antigo Testamento. Gênesis 37. E antes da gente ler, eu queria que a gente orasse mais uma vez a Deus, tá? Vamos fechar nossos olhos, amém? Senhor nosso Deus, grandioso Pai, obrigado por mais esse dia, que o Senhor esteja conosco, fale ao nosso coração e de alguma maneira a história desse filho teu eleito possa fazer sentido na nossa vida também. Amém, Senhor. E a gente se enxergue cada dia mais como escolhidos por Ti para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, Senhor. O acampamento não acaba aqui, né? Só lembrando isso, à noite o pastor Jefferson vai estar com vocês, a Tatiane vai estar também, e amanhã vai ter o encerramento. Mas vamos ler então Gênesis 37, verso 1, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações, na casa de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Daí continua assim: tendo José 17 anos, e essa história já começa estranha, porque é o seguinte, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, olha que estranho, quando eu vou contar a minha história, eu começo a contar a história do meu avô, do meu pai, e depois a minha, depois os meus filhos, só que aqui começa diferente. Quem é o pai? José ou Jacó? Jacó. Então fala assim, essa é a história de Jacó. Daí começa a contar a história do filho. Estranho. Mas a Bíblia ela começa a trazer uma lição para mim e para você nessa manhã. E nós vamos falar sobre José. Você quer conhecer um pai e uma mãe? Tem as exceções. Claro que tem as exceções. Você pode ter um bom pai e ter um filho que às vezes não vai virar grande coisa. Ou uma mãe e um pai que não são grande coisa, mas o filho se dá bem na vida, ser uma boa pessoa. Mas aqui o texto começa a dizer o seguinte: se você quer conhecer o pai e a mãe, olha para quem? O filho. Normalmente é assim. Então a Bíblia diz assim, vou contar a história de Jacó para vocês. Então, para você entender quem é Jacó, eu vou contar a história de José. Vou contar a história de José para vocês. É a explicação que a Bíblia traz para mim e para você. Jacó era apaixonado por José, o filhinho queridinho. Ele tinha 2 filhos queridos, mas um era mais ainda, José. José e Benjamim, que eram os 2 filhos de uma mulher que ele amava, Raquel.
Jacó era casado com duas mulheres, Lia e Raquel. Só que ele amava mais a Raquel e tinha dois filhos, Benjamim e José. Agora, por que é que Jacó amava tanto José? Nas entrelinhas, a gente pode ver algumas coisinhas aqui que eu queria repartir com você. Eu queria que você fosse comigo até Gênesis 39, verso 6. Se você está com a sua Bíblia aí, Gênesis 39, verso 6. Por que é que Jacó amava tanto José assim? Ele amava a mãe de José. Mas vamos lá, 39, verso 6 diz assim: Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. A gente vai ver isso aqui depois. Mas olha o ponto aqui. José era formoso de porte e de aparência. José era, imagina, alto, bonito, esbelto, malhado. Esse era José. E de repente a gente vai então até Gênesis 29, verso 17. Gênesis 29, 17. Leia comigo, por favor. Olha o que diz aqui, para a gente começar a entender um pouco a história de José. Gênesis 29, 17 diz assim: Lia tinha os olhos baços. Ela não tinha os olhos bonitos, Lia, a esposa de Jacó. Mas Raquel era formosa de porte e de semblante. Raquel era possivelmente alta e bonita. Então todas as vezes, a gente entende que todas as vezes que Jacó olhava para José, ele lembrava de quem? Da mãe. José, tudo indica que era a cara de quem? Da mãe. A mãe morreu, Raquel morreu. E toda vez que Jacó olhava para José, ele lembrava da mulher que ele amava. E cada vez mais ele parecia com a mãe, cada vez mais ele amava José, se lembrando de Raquel. E quanto mais ele amava José, mais os irmãos odiavam José, o queridinho, o que ganhou uma túnica coloridinha do pai, o filhinho mimadinho do papai. E José era assim, o filhinho mimadinho do papai. Chegou um momento que o pai falou assim: filho, você é meu preferido, vou dar uma veste para você. E José tem um sonho. E José tem um sonho, aliás, dois sonhos. Em resumo, o sonho era mais ou menos assim: que um dia os pais, o pai, ou melhor, e os irmãos se ajoelhariam na frente dele. De repente Jacó chega para José e fala assim: José, eu te amo, você é o meu preferido, mas agora até você extrapolou. José, você está querendo dizer que eu e teus irmãos vamos ajoelhar na sua presença? José, a Bíblia menciona isso, ele chama a atenção de José. José, faz o seguinte, vai atrás dos seus irmãos, eu confio em você, vai ver se eles estão apontando ou não. E José sai, vai atrás dos irmãos, e de repente os irmãos veem José vindo e já usam uma frasezinha assim: lá vem quem? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador que sonha que a gente vai se ajoelhar na... Lá vem ele. Vamos acabar com esse rapaz agora, aproveitar que está longe do pai. E eles fazem o quê? Jogam José dentro do buraco. Já tinham pensado em matar ele, desistem. De repente eles veem um grupo de mercadores vendendo escravos, comprando e vendendo, indo para o Egito. E eles têm a seguinte ideia: vamos vender nosso irmão. E eles fazem isso, vendem José. Pegam a túnica coloridinha do mimadinho do papai, matam o animal, sujam de sangue, entregam para o pai e falam assim: pai, o animal matou nosso irmão. E José então é vendido para o Egito. E aqui começa a história de José, que eu queria que você começasse a pensar no seu coração. O que chama a atenção a partir de agora é que José tinha 17 anos. E o livro Patriarcas e Profetas, eu gosto muito do que ele fala. Ele diz o seguinte: que José, ele passou a poucos metros do acampamento do pai dele, já vendido como escravo, com as mãos para trás. Ele passa, imagine, queridinho, mimado, nunca saiu de casa. De repente ele com as mãos para trás olha e vê o acampamento do pai. E quando ele olha e vê o acampamento do pai, é mencionado que ele começa a lembrar da história do pai. Meu pai traiu o irmão dele, Esaú, mas meu pai se arrependeu. Meu pai errou, mas meu pai buscou a Deus. Meu pai lutou contra Deus e Deus abençoou meu pai. Ele começa a lembrar
na história do pai, o que o pai havia contado e vivido, dos erros do pai e do acerto do pai. E naquele momento, o livro Patriarcas e Profetas diz assim, que ele toma uma decisão no coração dele. Ele diz assim: por causa do meu pai que errou, que falhou, mas que buscou a Deus, eu vou ser fiel, custe o que custar. E ele vai para o Egito com 17 anos. E ele cai na casa de quem? Potifar. Chegando lá, eu não vou ler, vou apenas mencionar, mas a Bíblia menciona isso. Ele se torna então o mordomo da casa de Potifar. Ele é vendido como escravo, chega lá, ele põe a mão numa flor, no jardim, a flor floria. Ele cozinhava, o alimento ficava delicioso. Potifar falou assim: esse rapaz é diferente, ele é de confiança, tudo que ele faz dá certo, eu vou colocar ele para cuidar da minha casa, ele vai ser o mordomo da minha casa. E quando a gente imagina mordomo, né, você já viu aqueles filmes, né? A gente imagina alguém de terno na porta da casa, ali, aquele mordomo ali. Mas José, no contexto bíblico, José era aquele que cuidava de tudo, dos outros servos, dos escravos, dos animais, tudo estava na mão de José. Porque Potifar viu algo diferente dele. Potifar viajava muito, um líder, e de repente José, alto, bonito, aparência, esbelto, forte, 17 anos, a esposa de Potifar olha para José e fala assim: estou carente, sozinho, meu marido vive viajando. E ela chega para ele e usa uma frase. A Bíblia fala, usa uma frase: José, deita-te comigo, José, deita-te comigo. E José lhe dá uma resposta que é uma lição para todos nós. José fala assim: olha que rapaz, 17 anos, um homem de Deus, pela decisão que ele tomou. José era um homem de sim, sim, não, não. E ele fala assim: o seu marido não me negou nada, tudo ele deu nas minhas mãos para cuidar, o gado, os homens, a casa, não me negou nada, exceto você. E você eu não posso tocar. Você é só dele. Como poderia fazer eu isso contra Deus e pecar contra o meu Senhor aqui? Mas a Bíblia diz assim que constantemente, todos os dias, ou seja, todos os dias ela chegava no ouvido de José e falava: José, deita-te comigo, José, deita-te comigo, José, deita-te comigo. E existe um verso na Bíblia, na história, e ele aparece algumas vezes na história de José. Quando José é vendido como escravo, cai na casa de Potifar, a Bíblia diz assim: Deus era com José. Deus estava com José. Deus não abandonou José, não esteve na casa do pai dele, nem estaria. Deus estava, mesmo vendido como escravo. Deus era com José. Chega um momento que a mulher de Potifar insiste, e ele foge, ela agarra a roupa dele, rasga. O marido chega. Você conhece essa parte da história, mas vamos relembrar algumas coisas. De repente, o marido chega, a Bíblia diz assim que ele fica irado. Irado principalmente porque ele fala: não é possível, esse rapaz não vai fazer isso comigo, esse rapaz é diferente. E ele chega à seguinte conclusão: olha, temos que resolver isso. Ele conhecia a mulher que ele tinha. Os homens conhecem as mulheres que têm, e as mulheres conhecem os homens que têm. De repente, não profundamente, mas a gente tem uma noção de quem é quem. E ele conhecia José e falou assim: tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. E ele diz assim: então, pega esse rapaz. E ele merecia morrer. José, como escravo, tocando na esposa do seu senhor, irmãos, não tinha conversa, era pena de morte. Era um animal que merecia morrer. Era assim um escravo naquela época. E de repente ele olha para José e fala assim: pega José. Mata José? Leva para a prisão. Não é possível. Ele não poderia dizer que ele foi negligente, ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele disse assim: não mata José, leva para a prisão. E José injustamente cai dentro da prisão. E nesse momento, quando José cai dentro da prisão, aparece mais uma vez a frase: Deus era com José. Deus estava com José. José cai na prisão. E quando ele cai na prisão, de cara o líder da prisão já olha para José e fala assim: esse rapaz é diferente.
Você vai cuidar de todos os outros presos aqui, passando o tempo, porque tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Ele falou assim: não, você vai cuidar. E de repente Deus começa a preservar José, e Deus começa a dar um dom para José, e José começa a ter sonhos e visões dadas por Deus, dada a fidelidade. Dentro do presídio, dentro da cela, com ele estavam dois personagens que aparecem nessa história. Quem são esses dois personagens? Você lembra? O copeiro e o padeiro. A Bíblia diz assim que o copeiro e o padeiro estavam presos com José porque eles aborreceram o faraó, rei do Egito. Aborreceram. Fizeram alguma coisa que o faraó não gostou. Mas só para a gente pensar, o faraó tinha que ter algumas pessoas de confiança, porque tinha muita gente querendo tomar o lugar dele, querendo matar ele, até os filhos muitas vezes queriam tomar o lugar. E ele tinha que ter algumas pessoas de confiança, inclusive, e quem sabe principalmente, o copeiro e o padeiro. Porque se o padeiro e o copeiro não fossem de confiança, eles poderiam comprar o padeiro, o copeiro, e falar assim: ó, coloca um veneninho lá dentro, entrega para o faraó e eu te dou ouro, porque eu quero ocupar o lugar do faraó. Então eles tinham que ser de confiança. O fato é que eles fizeram alguma coisa que Faraó não gostou. A gente não sabe exatamente o que. E eles têm um sonho, e o resumo do sonho deles, José olha e diz assim: você, padeiro, daqui 3 dias vai ser enforcado, e as aves vão comer o seu corpo. Você, copeiro, daqui 3 dias vai voltar a servir o faraó. Esse é o sonho que Deus deu e pediu que eu falasse a vocês. E ele confiava tanto nisso, José, que ele chega para o copeiro e fala assim: olha, daqui 3 dias você vai estar em frente do faraó novamente. Fala para ele que eu não fiz nada. Conta a minha história, eu já contei para você. Fui vendido pelos meus pais, caí na casa de Potifar, eu não fiz nada de errado. Pede para o faraó interceder por mim, por favor. Eu não fiz nada. 3 dias depois, o padeiro é morto e o copeiro vai diante do faraó. Uma pergunta: Faraó, ou melhor, o copeiro se lembra de José? 6 meses depois, ele se lembra de José? 1 ano depois, nem se lembrou de José. E José lá, na prisão. 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ele tem um sonho que incomoda demais. E ele pede para os seus liderados, para os seus médios, adivinhos, tentarem desvendar qual era o resultado desse sonho, desvendar qual era a realidade do sonho. Ninguém dizia, ninguém sabia, até que o copeiro viu aquela história e chegou: faraó, eu conheço um rapaz, está lá na prisão, e um dia ele disse que eu estaria aqui novamente, e isso aconteceu. Você quer que chame esse rapaz? O faraó diz assim: chama esse rapaz. Eu queria que você lesse comigo alguns versos agora. Vamos voltar à nossa Bíblia aqui. Vamos, capítulo 41. Está em Gênesis aberto? Capítulo 41. Verso, deixa eu achar o verso exatamente. Verso 41, capítulo 41, verso: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele perante o rio Nilo. Verso 33: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. José chega diante de Faraó, já barbeado, já com a cabeça rapada. Imagine José dentro da prisão, a sujeira que ele estava, escravo, barbudo, cabeludo. E de repente Faraó fala assim: barbeie ele. Normalmente Faraó tinha a cabeça rapada. Tiraram os piolhos de José, raparam também, levam diante de Faraó. E José chega diante de Faraó e diz assim: eu não tenho a resposta. Assim como Daniel certa vez fez também. Eu não tenho a resposta, mas existe um Deus que tem uma resposta. Eu quero dizer para você:
7 anos de muita fartura aqui na terra. No Egito haverá. Deus está dizendo isso. E 7 anos de muita seca. E Deus pediu que eu dissesse a você, Faraó: escolha homens sábios para ajudarem você, para que nos 7 anos de seca não haja fome e ninguém morra de fome. Nesses 7 anos de fartura, escolha homens sábios para conduzirem, para guardarem mantimento e alimento. E de repente, Faraó, eu imagino o olhar de Faraó olhando para aquele rapaz, prestando atenção no semblante dele, naquela história, naquela trajetória, naquela interpretação, olhando para José. Escolha homens sábios. E José poderia ter falado assim, né? Faraó, aliás, queria te pedir um favor, minha história é essa, eu não fiz nada de errado, se você quiser contar comigo, eu posso te ajudar. Não, José não faz nada disso. Ele simplesmente fala assim: Deus falou isso e pediu para você fazer isso. O Faraó olha para José. José, escravo, preso, esquecido, um verme, um nada. 13 anos haviam se passado. Ele já tinha 30 anos. De 17 para 30. O Faraó olha para José e fala assim: porventura encontraria eu um homem melhor do que você? Você será o novo governador do Egito. Somente eu serei maior do que você na terra do Egito, que era a terra mais forte e influente do mundo da época. Em 1 minuto, Deus transforma a história de José, de um verme ao segundo homem mais poderoso do mundo da época, porque Deus era com José. Deus era com José. 3 lições que eu queria que você colocasse no seu coração dessa história. Coloque no seu coração. Essa história, ela diz muito pra gente. E depois tem muita coisa, ele encontra com os irmãos, mas 3 lições. Primeiro, olha para mim. Primeiro, nunca diga: Deus me abandonou. Nunca. Ah, olha os problemas, pastor, meus filhos, minha vida, o dinheiro, saúde, Deus me abandonou. Nunca. Se tem alguém que tinha de tudo para falar isso, era quem? Quem podia falar isso? Pensar assim: José. Mas Deus era com José e Deus é com você também. Amém. Deus é com você. Pastor, mas Deus é com você. Mas Deus é com você. Deus está conduzindo a sua vida. Os problemas não são uma razão para você dizer que Deus se esqueceu de você. Deus estava com José e Deus está com você também. Segunda lição: às vezes o fato de você ser fiel a Deus e aos homens pode trazer problemas para você. José foi fiel a Deus. José foi fiel ao pai dele. O pai dele falou assim: vai atrás dos seus irmãos. Ele obedeceu. O que sobrou para ele? Foi vendido como escravo. Ele foi fiel ao seu senhor, a Potifar. O que sobrou para ele? Cadeia. Às vezes a fidelidade sua não vai resolver os seus problemas. Muitas vezes a sua fidelidade vai trazer problemas para você. E você pode imaginar quais sejam, inúmeros. Um relacionamento com uma pessoa que fala assim: o seu Deus eu não vou seguir. O sábado, tem que guardar o sábado? Arranja outro emprego. Ser fiel a Deus às vezes traz alguns problemas para nós. E José ensina isso. Mas Deus era com José. Terceira lição, e essa é a mais importante, eu queria que você saísse daqui. Deus só vai conseguir realizar na sua vida os sonhos dele se você permanecer fiel até o fim. Deus só vai conseguir realizar na sua vida os sonhos que ele tem se você for fiel até o fim. Eu quero voltar a isso, mas eu quero contar uma história. Eu pensei agora, vou contar. Vou pedir permissão para contar um pouco a história do meu avô, que para mim é uma grande lição de vida. Meu avô saiu da Bahia com 17 anos e foi para... Não sei se já ouviu falar, eu como mineiro já ouvi muito isso.
Já ouviu falar que mineiro é baiano cansado? Já ouviu falar isso aí? Diz que mineiro é baiano cansado, porque em determinado momento muitos baianos, nordestinos saíam e iam para São Paulo, tanto é que São Paulo é cheio de nordestinos, e iam, alguns no meio do caminho desistiram e ficaram em Minas. Então cansou, fica lá. Mineiro é baiano cansado. E meu avô ficou em Minas com 17 anos, e lá ele se tornou um militar, analfabeto, nunca mais viu o pai e a mãe, nunca mais. 17, eu fico imaginando hoje um menino sair, naquela época, 1905, 1906, nunca mais viu o pai, se tornou um militar, aquele homem assim, sim, sim, não, não, um homem de fibra, analfabeto, e de repente, ele começa a se alfabetizar lendo a Bíblia, mas ele era de uma religião muito tradicional do Brasil, que você sabe qual é. E ele começa a estudar a Bíblia, começa a perceber algumas coisas, e num determinado momento, ele começa a frequentar uma determinada igreja tradicional, não mais a que ele frequentava, uma igreja cristã, protestante, e o líder religioso da antiga religião ficou sabendo que eles estavam fazendo alguns cultos na casa e mandou uma intimação para ele: eu quero que você pare de fazer culto na sua casa. Zacarias de Sá, eu quero que você pare de fazer culto na sua casa. Meu avô é um homem de fibra, e naquela época, mais do que hoje, aquele líder religioso falou: se você não obedecer, vai sobrar para você. Meu avô conversou com os superiores dele, militar. Ele falou assim: eu posso mandar essa carta para ele? Pode mandar. Eu vou escrever uma carta com uma frase simples: na minha casa quem manda sou eu. E continuou fazendo culto. Começou a estudar a Bíblia. De repente ele encontra o quê? Sábado. Mas na igreja que ele estava frequentando, essa igreja protestante, eles guardavam um outro dia. E meu avô chegou para o líder religioso dele, para o pastor, e falou: pastor, eu estou estudando a Bíblia aqui, eu encontrei o sábado e tal. E o pastor fala assim: Zacarias, uma frase que muita gente fala para ele: Zacarias, qualquer dia serve, Zacarias, qualquer dia serve. E meu avô, ele, muito firme, olha para o pastor e fala assim: pastor, qualquer dia serve para você. Se está escrito sábado, é o sábado. E ele se transforma em um adventista a partir daquele dia. O que traz uma lição para mim é a firmeza do meu avô. Ele morreu, eu tinha 11 anos de idade. Todas as vezes que eu ia na casa dele, eu me lembro dessa imagem. O quarto, de manhãzinha, ele fazendo o culto dele, a porta entreaberta, ele cantando 4, 5, 6 hinos sozinho. Depois lia a Bíblia, e eu ali olhando, ele lá com a porta meio aberta. Depois se ajoelhava e orava, já com seus 80 e tantos anos. E todas as vezes que ele orava em casa, com a família reunida no almoço, a oração dele era assim: orava pelo alimento e depois ele terminava: abençoe filhos, filhas, genro, nora e netos. Ele dava uma bênção sacerdotal na casa: abençoe filhos, filhas, genro, nora e netos. Ele morreu, eu tinha 11 anos. No túmulo dele está escrito assim: aquele que está em Cristo ainda que morra novamente viverá. Um dia eu quero encontrar com meu avô lá no céu e falar assim: vô, por causa de Cristo Jesus em primeiro lugar, mas por causa da tua fidelidade, vô, da tua firmeza de propósito, da tua certeza de sair lá da tua terra e ter sido fiel, é que eu estou no céu hoje. Não só eu, vô, mas vem cá para o senhor conhecer os seus netos aqui, ó. Vem cá para o senhor conhecer, quem sabe, os seus bisnetos aqui, ó, vô. Por causa da tua fidelidade. Mas sabe o que a Bíblia fala? Ela diz assim: só vai alcançar os sonhos e planos de Deus aqui na terra ainda, e no céu, aquele que for fiel até o fim. Se eu não for fiel, eu vou para ter feito o que for, me dado uma oportunidade de conhecer algumas coisas que eu não conheceria jamais, mas se eu desistir, eu não vou encontrar
encontrar com Ele nem com Cristo Jesus em primeiro lugar. Eu preciso ser fiel até o fim. Você precisa ser fiel até o fim. E é esse o desafio que eu queria deixar para você nessa noite. Você ouviu tanta coisa, está ouvindo tanta coisa, tomou algumas decisões. E eu queria que você voltasse à história de José. Se José tivesse desistido quando entrou no Egito, não, eu entrei no Egito, quer saber, eu tenho 17 anos, ninguém me conhece, eu vou curtir as baladas, os carnavais, a vida, ninguém me conhece, quem conhece meu pai, Deus me abandonou. A história de José, será que estaria aqui? Possivelmente a gente não conheceria a história de José. E se José tivesse passado por essa prova e caído na casa de Potifar, e de repente a esposa de Potifar fala assim: olha, eu sou sua dona, deita comigo. Ele podia falar assim: quer saber, eu não queria, Senhor, mas ela é mãe de mim, ela está carente, eu vou ter que... Só para acalentar o coração dele, aquela desculpinha que às vezes a gente dá: não, eu não queria, Senhor, mas a tentação foi maior, mas... Possivelmente Potifar descobriria isso e mataria José. Mas pode ser que nunca descobrisse isso, mas Deus não abençoaria José e você não conheceria a história de José. Se José tivesse passado por essa prova e caído na prisão e falado assim: agora Deus me abandonou, poxa, estou fazendo tudo certo, quer saber, Senhor, adianta eu orar aqui na prisão? Não adianta nada. Deus não daria a revelação de um sonho para ele. O Egito passaria por seca e fome e morte, e os primeiros a morrer seriam os escravos de fome. José morreria, seria o primeiro a morrer, e você não conheceria a história de José. Você só conhece a história de José porque José foi fiel até o último minuto. E Deus está falando para você: você quer que eu realize na sua vida os sonhos que eu tenho, maiores do que os seus? Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Eu vou sair daqui agora, você vai sair do acampamento, a gente vai voltar para a nossa vida real, normal, dia a dia, sem esse ambiente que favorece. E Deus vai falar assim: não desista, eu sou contigo, seja fiel até o fim. E a Bíblia diz assim: que aquele que for fiel até o fim, ele não reinará ao lado do faraó, ele reinará ao lado do próprio Deus. O seu nome não estará na Bíblia, mas a Bíblia diz assim: que o seu nome estará escrito no livro da vida. Eu queria que você tomasse essa decisão no seu coração. A decisão é sair desse acampamento e ser fiel até o fim. Não desista, não desista, jamais desista, para que Deus realize na sua vida os sonhos. Eu ouvi algumas histórias aqui, conversei com alguns de vocês, histórias de pessoas que estavam, algumas distantes de Deus, alguns em caminhos diferentes, buscando a Deus e conhecendo a Deus, e hoje estão aqui pela graça de Deus. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas hoje estão podendo cada vez mais buscar a Deus. E eu digo para vocês todos: não desista desse caminho jamais. Isso é o que Deus diz para você nessa manhã. E foi assim que Deus cumpriu na história de José os sonhos que ele tinha. Imagine a história de José, imagine as realizações que ele pôde fazer, porque ele foi fiel a Deus, porque ele se lembrou do pai. E um dia ele tomou uma decisão: sim, sim, não, não. Meu avô tomou essa decisão: sim, sim, não, não. E eu? E você? Deixe Deus realizar na sua vida os sonhos e os planos que Ele tem para você. Nós vamos cantar uma música agora, é a música tema do acampamento. Ana Paula, você pode puxar aqui? E eu queria fazer um convite para duas pessoas virem aqui à frente e cantarem comigo essa música. A irmã Mate, vem cá, irmã. Eu esqueci o nome do irmão também. Eu esqueci seu nome, irmão. Amarildo, vem cá. Entre as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nesse acampamento, um representando cada distrito, Amarildo contou a história dele para mim. Ele conheceu a mensagem adventista no acampamento. Só que ele falou assim: se alguém tivesse perguntado para mim se eu queria aceitar Jesus, eu ia falar que não, porque eu já tinha aceito Jesus. Mas se eu queria batizar, eu aceitei o batismo.
eu desafio ele a permanecer fiel. A irmã Kátia, vocês conhecem a história dela também. Acabei de postar, fiz questão de postar ali nas redes sociais. No ano passado, uma hora dessas, ela estaria preocupada com a ala dela entrando lá na Sapucaí. E agora ela está aqui com a mesma energia, sendo missionária para a honra e glória de Deus. O pastor Jefferson me falou, essa frase eu não ouvi dela, mas ele falou, ela disse assim: pastor, lá é bom, e é bom, pode ser que não é bom. Você acha que essas pessoas estariam lá se não fosse? Lá é bom, mas aqui é melhor. Amém. E aqui ela pode ter paz, e aqui ela não vai pular 4 dias, aqui ela vai ter certeza que ela vai ter uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus e eterna felicidade. Nós vamos cantar agora essa música, e eu quero fazer um convite para você. Vamos ficar de pé, vamos cantar de pé. E no final da música, se a sua decisão é: eu quero ser fiel até o fim, eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu não quero desistir dos caminhos de Deus, você também não quer desistir. Nós vamos orar todos juntos. Vamos orar. Essa música é linda, a letra dessa música é linda. Deus nos restaura. Vamos orar a Deus. Entregue-se nas mãos de Deus, sabendo que nós não somos nada, nós somos pó. Mas mesmo assim, nos acolhe e nos abraça. Louvado seja Deus por essas vidas aqui à frente. Louvado seja Deus por sua vida também. Louvado seja Deus porque Ele nos reconstrói no novo vaso.
Às vezes você vai passar por desafios, mas Deus é contigo. Você vai ser fiel a Deus e aos homens, e muitas vezes a gente vai sofrer por isso. Mas permaneça fiel até o fim, e Deus vai realizar na sua vida os sonhos que Ele tem. Nem que Ele tenha que redirecionar a sua vida, no final Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Ele passa por cima das pessoas, das circunstâncias, porque Ele é o Deus acima de tudo e de todos. E Ele pode realizar na nossa vida os planos dele. Deus continue te abençoando sempre. Deus continue abençoando a senhora sempre. Todos nós. Não sei se a gente vai se ver de novo, mas se a gente não se vê, a gente nunca sabe, né? Permaneça fiel até o fim, não se esqueça disso. Não desista jamais. As provas virão. O desânimo vai vir. Você vai sair da porta para fora, os convites já vão vir. Firme como José. José não era perfeito, mas ele era sim, sim, não, não. E a sua família, a sua descendência, os seus amigos, aqueles ao teu redor serão abençoados por sua decisão. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Porque o Senhor nos reconstrói do barro, do pó, da miséria, de uma vida quebrada e destruída. E nesse momento nós louvamos o teu nome por mais uma chance, mais uma oportunidade, por mais um convite que o Senhor faz para cada um de nós nessa manhã. Os desafios permanecerão, mas o Senhor mesmo disse que o Senhor venceu o mundo e nós podemos vencer com a tua presença ao nosso lado. Nessa manhã eu encerro essa oração com 3 pedidos muito especiais. Cuida dos nossos queridos, dos nossos familiares. Cuida do nosso futuro, Senhor Deus. Mas acima de tudo, cuida do nosso coração. Eu entrego ele nas tuas mãos agora e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Eu estarei até meio-dia ainda aproveitando a piscina. Depois eu vou embora, mas foi um prazer estar com vocês.